Olá, entrando no ar mais um Visão Política. Nosso tema de hoje é a sociedade brasileira pós-64, pós-golpe. E nosso convidado hoje é o sociólogo Sandro Gripe Germão. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Celso. Prazer novamente estar aqui, né? Eu estive com você em Teresópolis aí uns meses atrás. Espaço de crescimento pessoal, digamos aqui. Vamos começar a conversar sobre a nossa sociedade. Nos anos pós-64, nos anos 60, o mundo estava dividido. A gente podia perceber o mundo estava dividido, estava se dividindo, ou estavam se posicionando, né? Pró-americano, né? Pró-soviético. Aí veio o golpe, né? Como é que estava organizada, na tua opinião, a sociedade brasileira antes de 64 e que impacto esse golpe teve na nossa sociedade? Estava mais claramente dividido, né, Celso? Porque você tinha a Guerra Fria, você tinha o bloco capitalista e o bloco socialista, soviético, né? Chamava socialista. Mas hoje ainda continua dividido, só que essa divisão ela não está tão clara. Talvez depois da torre, lá nas Torres Gêmeas de Nova York, tenha ficado até um pouco mais clara essa divisão. Mas a aparente homogeneidade é que pairava, né? Achando que o capitalismo tinha dominado todo mundo. Isso. E era o modelo homogêneo, o modelo único, universal, né? E universal. Bom, mas voltando lá em 64, né? Na verdade o golpe militar, ou para alguns gostam de falar revolução, né? E que eu não gosto dessa categoria porque não acredito que uma revolução possa existir sem alterar a estrutura, né, de poder, a estrutura de organização do Estado, e o golpe não alterou, né? O golpe, na verdade, foi uma troca de poderes. O poder sai da mão dos civis e passa para a mão dos militares. O poder sai de uma elite mais de centro, né, esquerda, entre aspas, mas uma elite mais de centro e passa para a mão de uma elite de direita, com uma visão muito conservadora da manutenção das políticas públicas, das políticas sociais. Então, na verdade, o golpe militar, o que ele faz, na verdade, é contribuir para a diminuição do processo de amadurecimento da democracia brasileira. Se você for ver, o Brasil é uma república que vai, né, tá completando daqui a pouco aí seus 88, nós estamos 120 anos, né? Isso é muito pouco. Mas em termos de construção, pouquíssimo. Em termos de construção de uma república democrática, ela não deve nem ter 60 anos. Vou fazer uma conta rápida aqui. Se você for imaginar que os presidentes que vinham de um processo viciado de escolha, né? Depois você pega Getúlio, que fica praticamente quase que 20 anos sem eleição, controlando, né, um Estado novo. Você pegar presidentes eleitos mesmo, você conta nos dedos, né? Presidentes eleitos, você conta nos dedos. O próprio Getúlio, que chegou a ser eleito, né? Uma eleição que você pode até colocar em dúvida, mas ele foi eleito. Você teve o Gaspar Dutra, Eurico Dutra. Você teve o Dutra, você teve o Juscelino, depois você teve o Jânio, né? O Jânio Quadros, e aí você tem 4, né? Aí fica um tempo sem você ter eleição, e aí você tem o Collor, que sai com impeachment, mas que mantém o Itamar. Você tem o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes e você tem o Lula 2 vezes. Você conta nos dedos, né? Quantos presidentes foram de fato eleitos. E aqueles que passaram o poder para outros, menor ainda, né? Porque você tem, na verdade, o Collor, que é eleito, mas não passa o poder para o Fernando Henrique Cardoso. Você tem o Fernando Henrique Cardoso, que é eleito e passa para o Fernando Henrique Cardoso, e depois passa para o Lula, e o Lula que também é reeleito e passa para o próprio. Então, se você vê na história, né, democrática, os presidentes que passam o poder para outros, né, você tem aí também um número menor ainda. Então, nossa democracia é uma democracia ainda muito em amadurecimento. Votar, participar da eleição, errando ou não errando. E até o próprio processo que a gente vê hoje da corrupção, que não é uma coisa que foi inventada agora, mas que agora está muito, né, muito aparente, até porque a Polícia Federal está dando liberdade de atuar e está sendo muito enérgica e incomodando a todos, inclusive o próprio governo, né? Mas isso é o papel da Polícia Federal, né? Ela tem que ter essa liberdade. Porque ela sempre fez isso, está sendo agora, porque liberou. Ela é atrelada à estrutura de poder, né? Se a estrutura de poder não dá liberdade a ela atuar, ela não vai atuar, né? Porque, na verdade, ela está com plenos poderes para... Está com liberdade. Está com liberdade, né? Está com liberdade para atuar e, inclusive, investigando a própria Polícia Federal. Você vê que entre os vários casos investigados, que tem delegados da Polícia, então ela está correndo na própria carne, inclusive, né? Então esse processo é um processo interessante, é novo para o Brasil, né? As pessoas sempre confundem
esse processo de construção democrática com o fim de tudo. Na verdade, é um processo de construção. A gente está... Acho que eu sou otimista, nós estamos num caminho... Tá aprendendo. Você certo. falou no início, a gente está falando da divisão, né, do Ocidente, do Oriente, capitalismo e socialismo. Você citou uma divisão, né? Oriente e Ocidente, que divisão é essa? Na verdade, o que eu quis falar foi o seguinte, com o fim do muro, né, com a queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, alguns intelectuais de direita chegaram aí, entre eles o mais badalado foi o Francis Fukuyama, né, nos Estados Unidos, que é um intelectual de direita muito conhecido, muito badalado pela direita. Ele vaticinou o seguinte: olha, a história acabou. Por que a história acabou? Ele falava. Na verdade, para a esquerda, né, o movimento da história é o movimento da contradição, que isso é Marx puro, né? Quer dizer, a esquerda, os historiadores de esquerda, os intelectuais de esquerda que trabalham com a visão marxista da história, a visão se dá, o movimento da história se dá através das contradições. O que o Francis Fukuyama fala? Uma vez que o muro de Berlim cai, a União Soviética acaba, foi o fim da história, ou seja, não existe mais contradição, o capitalismo ele passou a ser hegemônico, né? E passou a dominar e ser um... Com o fim, isso o Francis Fukuyama fala no início da década de 90, né? Com aquele movimento todo de fim, né, do bloco soviético. Só que em 2001, né, quando cai as Torres Gêmeas, o próprio Francis Fukuyama ele vai para os jornais nos Estados Unidos com artigos e que ele faz o meia-culpa, fala assim: eu me enganei, a história não acabou, porque a contradição não acabou. E isso estava claro para a esquerda, né? Embora a direita insistisse em falar que a história tinha acabado, que não existia mais contradições, isso estava claro. Qualquer um que milita, né, nos países em desenvolvimento, né, sabe que ainda existe muita contradição no processo do capitalismo, né, que existe muita desigualdade social e que e a movimentação da história ainda se dá, né, por conta de classe. Ela não acabou, né? Talvez ela tenha mudado o seu foco, né, mas ela não se finalizou com o fim da União Soviética, né? Você acha que seria até uma manobra da direita de fazer todos acreditarem que acabou? Na verdade... Até uma propaganda, vamos fazer todo mundo acreditar que acabou, que a esquerda morreu, era mais ou menos assim? E foi um sentimento que parou, e ainda para, se você for ver em algumas pessoas, né, como se não existisse opção, né? Não capitalismo, isso. Eu sinto isso. E muitas vezes um capitalismo, cada vez mais, também é uma palavra que está muito falada, às vezes perde sentido, que é o neoliberalismo, né, que todo mundo fala, mas que tem muito sentido porque é você tirar as amarras do capitalismo e deixar todo o mercado, deixar todas as relações de consumo regularem a sua vida. E isso é péssimo, principalmente para nós que somos um país, né, que somos, né, de um país em desenvolvimento. Então, se você deixar solto, né, se deixar as relações sociais, o processo social, todo na mão das relações de consumo, o que a gente vai ter, na verdade, é um acirramento da desigualdade. A gente está vendo uma transformação aí no